Que o Enem 2023 está chegando e o clima de tensão entre os estudantes também. Karina Coppi tem dicas importantes que podem ajudar nessa hora, né? Com certeza, Marta, até porque a gente sabe que o Enem, para muitos estudantes, é um momento muito importante, né? O Enem se tornou aí a porta de entrada para o ensino superior para muitos estudantes do país. Então tem muita gente nesse momento, nessa reta final, focado nos estudos e por isso a gente convidou a Maísa Monteiro, ela que é professora de redação, porque eu acho que a redação é uma das coisas mais temidas do Enem. Muito bom dia para você, mas existe alguma dica aí para quem está nessa reta final de estudos? Olá, bom dia a você, bom dia a todo mundo. Sim, existem algumas dicas, porque eu sei que redação é algo que causa bastante medo dos alunos, né? Então, talvez a principal dica seja comece pela redação, né? A gente sabe que o Enem é uma prova extensa, cansativa, com muitos textos. Então, começar pela redação já é a garantia de que não vai perdê-la, né? Não deixar para o final. Então, a primeira dica é realmente começar pela redação para garantir essa nota, né? Que só ela vale 1000 pontos. Uma outra dica também bem importante é estudar os temas, né? Os temidos temas por eixos temáticos, que são esses grandes eixos, como, por exemplo, a educação, né? Ao invés de tentar estudar todos os temas, obviamente, quanto mais estudar, melhor. Mas pensar em grandes eixos como a educação, o meio ambiente, a saúde, e dentro disso pensar as possibilidades de temas e repertórios. A gente ainda não sabe qual vai ser a temática e eu acho que é isso que assusta, né? Porque é surpresa, acaba sabendo na hora. Mas você já consegue aí ter uma noção, vocês que já são da área, já tem uma aposta aí do que pode ser o tema da redação deste ano? Então, essa eu acho que é a principal dúvida de todos os alunos. Eles me perguntam, Maísa, qual vai ser o tema? E talvez essa seja uma grande angústia, né? Que eles chegam lá sem saber o tema. A gente nunca tem como saber e eu tento não falar muito, porque senão eles se prendem muito a isso. Mas eu tenho 3 grandes apostas, né? As minhas apostas são a questão infantil, né? A questão da criança, a questão da terceira idade. E uma das principais coisas que eu aposto para ser tema de redação, e mesmo se não cair na redação, eu acredito que vai cair muito nas questões, que é a questão das mudanças climáticas. Então, pensando em atualidades, né, eu acredito muito na questão ambiental, que ela caia tanto na redação como na prova inteira. Então, as minhas apostas são essas: questão infantil, questão da terceira idade e a questão das mudanças climáticas. E aí, qual é a dica para ter um bom texto de redação? É eu ir lendo bastante sobre esses temas para poder desenvolver essa redação ou ir testando mesmo, treinando esse texto, organizando ele para no dia estar mais craque na escrita? Eu acho que as 2 dicas que você deu são uma perfeitas juntas, assim, tanto ler sobre os temas, saber o que está acontecendo na atualidade, quanto a prática, né? Não existe redação sem a prática ali do ano inteiro. Então, a minha recomendação agora, nessa semana do Enem, que já é domingo, né? Eles descansarem um pouco, porque eles já fizeram durante todo o ano, mas a questão perfeita para chegar na redação preparado é realmente ler sobre os temas, ler sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo, entender essas perspectivas, essas realidades, esses fatos e praticar. A redação, ela existe na prática, então isso é muito importante. O que os avaliadores levam em consideração na hora de avaliar um bom texto e conseguir chegar aí numa nota boa, já que vale 1000 pontos, né? Eu acho que os alunos talvez já estejam cansados de ouvir as competências do Enem, né? Que a gente tem 5 competências e cada uma delas vale 200 pontos. Então, para garantir o 1000, a gente tem que gabaritar as 5 competências. E dentro delas, saber estrutura, saber conclusão. E talvez uma dica aí para garantir 200 pontos, por exemplo, na conclusão do Enem, que só ela vale 200 pontos, é não esquecer dos 5 elementos, que é obrigatório ter na conclusão do Enem: agente, ação, modo meio, finalidade e detalhamento. Então, eles saberem essas coisas que o Enem cobra, na estrutura, lá na conclusão apresentar os elementos, lá na introdução apresentar as teses no final. Então, essas questões que eles sabem que o Enem cobra, essas questões principais da estrutura. Perfeito, Maísa, dicas super importantes, muito obrigada. E é agora, né? Reta final, a gente tem prova do Enem neste domingo, no próximo tem a segunda parte da prova do Enem, né? E agora é isso, né? Tentar só rever o conteúdo, mas tentar dar uma relaxada para chegar no domingo aí com a cabeça fresquinha e gabaritar, quem sabe, essa prova, principalmente a redação, que com certeza, Marta e Lucas, muita gente teme essa redação do Enem, hein? Volto com vocês aí no estúdio.